Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Direto ao Assunto. O programa que você aí de casa já sabe, né? Estamos sempre abordando os assuntos que mais interessam a nossa comunidade, os assuntos que mais interessam o nosso município. Hoje nós iremos falar sobre direito do consumidor. Comigo, aqui no estúdio da TV Cultura de Itabira, doutora Rejane de Assis. Ela é secretária executiva do PROCON. Doutora Rejane, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tony. Um prazer estar com você aqui nesse programa de grande audiência, onde passa essas informações maravilhosas, né, para a comunidade itabirana. Quero mandar um abraço aqui para o seu pai, doutor Valdir. Sim, obrigado. Meu colega de trabalho, sua irmã Anne. Mas, enfim, Tony, é uma oportunidade ímpar. O PROCON, um dos objetivos do PROCON, que o próprio Código de Defesa do Consumidor impõe, é a informação do direito do consumidor. É o estudo do direito do consumidor com o próprio consumidor. Que hoje a gente vê que várias pessoas, ela prefere não ter dor de cabeça, comprou um celular, aí falou, olha, eu tenho que passar por tudo, é uma porcaria, vou deixar para lá. Não é assim, não. O consumidor, quando ele é consciente, ele sabe dos seus direitos, então ele é um consumidor fortalecido. É um círculo vicioso, que um consumidor fortalecido vai ter também o fornecedor fortalecido. Sim, então isso é ótimo. É isso que eu queria te perguntar. Para instruir esse consumidor, né? Eu acredito que vocês estão fazendo um trabalho de levar informação não só aqui na cidade, mas também nas zonas rurais. Como é que é esse trabalho que o PROCON Itabira tem feito para informar, para orientar o consumidor? Bom, nós temos o PROCON itinerante, né? Sim. Nós visitamos Carmo, Poema, as outras localidades mais longínquas, né, do município. E também nas escolas, nós somos na terceira idade, no CRAS tem um projeto de apresentação para as pessoas do CRAS. E o interessante é que nas escolas, desde ter idade, uma criancinha, como um adulto, um adolescente, a gente tem palestras maravilhosas que chamam a atenção daquele público-alvo, ou desde criança ao adolescente, e as explicações do consumidor que não é consciente, que causa um transtorno irreparável para a vida dele. Então, eu queria saber como é que é o trabalho, então, no PROCON itinerante. Vocês vão até determinada localidade, determinada região e convidam o povo para uma reunião e fazem palestras, dão exemplos. Como é que é feito esse trabalho de esclarecimento das regras do consumidor, que elas devem ser seguidas, principalmente pelos comerciantes? Como é que é feito esse trabalho de esclarecimento para o consumidor? Tony, a primeira necessidade que nós tivemos no PROCON, quanto à administração do PROCON e a cobrança que o doutor Damon tem feito de fazer sempre o melhor e o diferencial, são com as denúncias que têm acontecido simplesmente com as pessoas idosas e as pessoas que têm um pouco desconhecimento da lei. Por exemplo, na zona rural, nós temos conhecimento, infelizmente, é bom para você, consumidores, que tenham noção disso. É um momento, eu acho, né, de orientar, principalmente as pessoas da zona rural, Tony, é referente à cesta básica. Tem gente que passa em porta na zona rural vendendo cesta básica. E cadê o erro nisso? Pois é. O valor da cesta básica não é o valor real de mercado. Uma cesta básica aí que eles vendem por R$400, nós já avaliamos, né, e tivemos o cuidado de comparar o que estava vendendo, como vendeu, a forma que vendeu, e deparando que estava 100% mais caro do valor real da cesta básica. Aí o que acontece? Eles usam o facilitador de dividir aquela cesta básica. Então eles dividem em 3 prestações. E você pega um assalariado, no valor que é vendido aquela cesta básica, que não é o valor real de mercado, com 6 meses, aquele aposentado já está comprometido com aquela pessoa que está vendendo na porta dele. Então, isso é uma orientação que o PROCON tem passado. Outra situação também que acho que o veículo aqui, uma forma de chegar até a casa deles, é a forma
de cartão de crédito, de empréstimo consignado. Hoje você vê famílias aí endividadas, desesperadas, que procuram o PROCON, e o PROCON está aberto a isso, Tony. Está aberto a isso. Eu acho que a comunidade tem que ser orientada. Não é vergonha falar que tem dívida, não é vergonha falar que tem aperto. Eu acho que o pior que tem para o consumidor é ele adoecer, ele tomar remédio antidepressivo e ficar nessa bola de neve e acabando com a sua saúde. Sim, sem dúvida, doutora. Mas eu queria que você voltasse à questão da zona rural, porque se passa uma pessoa e vende essa cesta básica 3, 4, 5 vezes mais caro. Mas essa pessoa que vendeu para o velhinho lá, para o idoso, para aquela pessoa que não tem conhecimento, ela não é pessoa jurídica. Não, entendeu? Não é. É uma pessoa física, é uma pessoa comum, entre aspas, que vendeu para uma outra pessoa comum. Como é que o PROCON atua nesse caso, sendo que quem vendeu o produto caro, superfaturado de maneira errada, não é pessoa jurídica? Ô, Tony, o papel do PROCON aí não é ir ao fato, é ir à consequência. Sim. E se a gente orientar a consequência, o fato não vai ocorrer. Então, o papel do PROCON é orientar. Gente, pesquisem. Pesquisem preço, pesquise qualidade, pesquise quantidade, pesquise data de vencimento. E isso aí é a arma que o consumidor tem. Agora, eu não sei o papel dessa pessoa que vende uma situação bem mais cara, porque, infelizmente, eu acho que não tem como enquadrá-lo. Porque ele está vendendo, ele está oferecendo. Sim. Ele não está forçando a pessoa a comprar. Agora, quem compra sem ter essas orientações é que vai sofrer as consequências. Verdade. Né? E com relação agora aos cartões de crédito, nós sabemos que o mundo inteiro, especialmente Itabira, está passando por uma crise financeira, uma crise muito grave e, obviamente, com isso, muitas demissões. Nós sabemos que muitas dessas pessoas que estavam trabalhando talvez fizeram um empréstimo no banco, talvez entraram no especial para poder fazer alguma compra e posteriormente pagar com seu 13º e hoje estão desempregadas. O PROCON, ele atua nessa situação de poder ser um parceiro dessa pessoa que ficou desempregada e tentar negociar junto ao banco melhores condições para esse endividado? Perfeitamente, Tony. E é isso que está sendo uma das demandas maiores hoje no PROCON. Nós fizemos há meses atrás, foi até divulgado na imprensa, que o PROCON fez um canal diferenciado para as pessoas desempregadas, porque nós vimos um número de procura grande de contratos realizados com bancos e a pessoa não estava inadimplente, ela estava ainda quitando as suas prestações, mas ela se viu numa situação de desemprego e que posteriormente as vincendas não seriam pagas. E o PROCON, junto com a administração, ela tomou essa atitude, nós reunimos com as instituições bancárias, né? E a gente criou um canal direto específico para essas pessoas desempregadas. Então, está sendo feito esse trabalho, né, no PROCON, e a gente tem pessoas especializadas isso lá hoje, que são os funcionários qualificados para isso. Mas os que vem nos preocupando, Tony, é o cartão de crédito. O que hoje no Brasil? Hoje no Brasil, os juros, que é legal, que é os juros que nós sabemos, os juros e os juros de mora. É 1% o outro 1%, 2%, tudo tranquilo. Mas hoje o mercado financeiro no Brasil, ele tem um órgão que rege ele, que é o Banco Central. O Banco Central, ele determinou a taxa de juros até 20% ao mês. Então, o banco, se ele quiser cobrar para você até 20% ao mês, ele cobra. É o que o Banco Central autorizou. Aí, o que o PROCON faz com isso? Primeiro é a orientação de educação financeira. E isso a pessoa tem que ter. Quem não tem educação financeira vai sofrer as consequências de tudo pelo resto da vida. E que cria-se uma bola de neve. Mas referente ao cartão de crédito, Tony, hoje o que nós fazemos é o seguinte. Vamos começar da reclamação do atendimento preliminar. A pessoa reclama que devia um exemplo que eu vou dar, devia R$400 no cartão de crédito, veio um boleto para ele de R$400. Aí ele pagou o mínimo, R$50 que não tinha condições de pagar. O que acontece? Essa financeira, que é uma financeira do cartão,
administradora do cartão para entender melhor, porque a gente vê a parte do financiamento que vai ter o cálculo. Mas essa administradora do cartão, ela vai cobrar os juros que ela pretender até o que o Banco Central autorizou. Então, geralmente é 12% ao mês, 16% ao mês. O que acontece? No mês seguinte, ele está devendo 456, ele pagou 50 do mês passado. Verdade. Aí ele vai entender, mas eu paguei 50, eu deveria na cabeça do consumidor, dever R$ 350. Não é, gente. O cartão de crédito, o próprio nome já fala, é um crédito que você tem. Então, é um empréstimo que você tem daquele dinheiro. E as pessoas, elas usam por quê? Por comodidade, por agilidade, por facilidade. Então, é fácil você usar o cartão de crédito. Por não ter o dinheiro naquela hora ali. Por não ter o dinheiro naquela hora. E aí, o que acontece? Vai criando aquela bola de neve. O que hoje é a orientação nossa do PROCON? Primeiro, o Congresso Nacional apertou muito a presidente para que resolvesse a questão, porque com esses juros de 20% autorizado pelo Banco Central, é um roubo, um assalto aí que a gente vê todos os dias com os consumidores. E ao encontro dessa lei a gente não pode passar o que já está determinado, o Banco Central determina. O que tem sido orientado hoje nos tribunais, através da justiça? Que o valor abusivo é quando ultrapassa o valor cobrado no mercado. Vamos supor que os bancos cobrem aí 12%, 13%, 14%. A um está cobrando 18%, o juiz entende. Não, esse aqui é juros abusivos. Entendi. Ele pode entender o judiciário como juros abusivos, mas a gente não tem como falar, olha, eles são ilegais, porque eles estão embutidos na legalidade. Aí o que acontece, Tony? Duas orientações que nós passamos. Primeiro, é fazer a portabilidade. Aquilo que eu comecei a falar um pouquinho da Dilma, do Congresso apertar a Dilma. Por quê? A Dilma se viu. Você sabe hoje que os bancários ele têm um domínio muito grande hoje, né? Aí ela não vai contra, talvez, né, essa classe que hoje manda na economia brasileira. Sim. Aí o que ela fez? Ela fez a portabilidade. O que é a portabilidade? Se você tem um banco que é a sua administradora do cartão de crédito, que te cobra 16% ao mês, você pode ir para outro banco que tem uma administradora que te cobra 10% ao mês. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir. A portabilidade tem que ser dada de imediato, não só para cartão de crédito, para dívidas em bancos, para telefonia. Ela tem que ser dada de imediato. Aí você faz a pesquisa, mas só que eu vou te contar uma outra denúncia da portabilidade com as financeiras. Mas voltando ao cartão de crédito, sim, além da portabilidade, que tem que ser uma consulta, a gente aconselha também, se for uma dívida que é impagável por seu poder aquisitivo, por seu salário, que está comprometendo o seu salário todo, o primeiro passo que você vai fazer, você cancela o cartão de crédito. Não quer dizer que você vai cancelar sua dívida vai ficar com aquela operadora, aliás, aquela financeira, né? Aquela administradora. É porque tudo, na verdade, é uma coisa só, mas é porque é administradora. Aí o que acontece? Você cancela o cartão de crédito e aí você vai fazer um acordo de acordo com as suas possibilidades. O que você vai ter que possa te prejudicar é seu nome negativado. Mas se você tiver uma paciência de ficar com o nome negativado alguns meses, tem gente que recebe até 60%, 80% de descontos, então tem que ter paciência. Agora, sabe o que eu acho interessante? É porque o PROCON, ele é regido pelo Ministério da Justiça. O Banco Central é um órgão direto do governo federal. Quer dizer, todos os dois órgãos são regidos pelo governo federal. Então, é um dando uns juros que o PROCON considera abusivo e o PROCON tentando reduzir essa situação. Fica meio estranho essa confusão, não parece? De dois órgãos, um achando que o outro está errado, o outro achando que está certo, sendo os dois órgãos regidos pelo governo federal. Pois é, Tony, mas é isso que hoje nós estamos passando aí por esse momento assim, que assola o país todo, que é essa crise, né? Tem setores que são abençoados assim, que eles não são alvos dessa crise. E o setor que é alvo da crise somos nós, consumidores, somos nós aqui no dia a dia que está clamando. Então, essa potência que tem hoje os bancos hoje no Brasil, né?
Eles que ditam as regras e a gente tem sofrido com isso. E aí, Tony, que eu falo para todo consumidor, se você não tem educação financeira, você vai sofrer. Então, um pouquinho de orientação que você leva para a escola, para a terceira idade, né? Que você leva para a comunidade da zona rural. Tony, aconteceu um fato assim, essa semana passada no Procon, que eu fiquei admirado com a atendente. Eu passo em todas as salas para ver qual que é a explicação que tem dado ao consumidor e tal. E me deparei com uma senhora reclamando que recebeu um cartão e que ela tinha R$250 naquele cartão. E que ela tinha passado vergonha, que ela foi comprar algum estabelecimento comercial e falou que aquele cartão não tinha como ela comprar com aquele cartão que estava bloqueado. Então ela foi ao Procon desbloquear o cartão. A atendente, que é a Aline, que trabalha no Procon, desbloqueou o cartão. Na hora de entregar o cartão para a senhora, falou: senhora, a senhora sabe o que é isso aqui? Ela falou: é um cartão que eu tenho R$250. Ali, não, senhora, isso não é um cartão. Esse R$250, a senhora tem no cartão sim, mas é um empréstimo que a senhora está fazendo para essa administradora do cartão. Ela, como assim? Não, esse 250 não é da senhora. Se a senhora usar ele, mês que vem, você vai ter que pagar. Não, não vou ter que pagar. A menina da financeira falou que esse cartão é meu, que eu tenho R$250. Então, olha, Tony, a maldade. É verdade. A maldade. Esse cartão da senhora só tem R$250. No mês seguinte, ela vai receber um boleto de R$250 que ela tem que pagar. Se ela não pagar, no outro mês ela já vai 250 mais tanto por cento e aí já vira a bola de neve, ela não consegue sair mais. E o pior, Tony, que tem acontecido, isso aí eu acho que a gente está focando isso nas orientações do direito consumidor, é o seguinte, financeiras, né? Não querendo falar assim mal das financeiras, que é o papel dela, eu acho que assim como o banco também, eles fazem parte da economia e, enfim. As financeiras, elas oferecem para o consumidor lá aliás, o consumidor vai à financeira querer um empréstimo. Acontece isso demais. Aí você faz um empréstimo para pagar em 24 meses. Quando está faltando 4 prestações, você já pagou 20 prestações, nós estamos falando aqui. Quando estão faltando 4 prestações, o que acontece? Eles vai te assediar para você fazer um refinanciamento daquelas 4 prestações. Sim. E muitas vezes te oferece, olha, você tem direito a R$2.000, nós vamos fazer um outro empréstimo, não sei o quê. Aí a pessoa acaba se endividando muito mais, com juros muito mais altos, não conseguindo sair fora desse financeiro. Muito bem, o papo está muito bom, nós estamos com a doutora Rejane de Assis, secretária executiva do Procon, aqui no programa com a gente. Nós iremos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Rapidinho, comercial, Ranildo. Quando estiver por aí, ande só na calçada. E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar.
Muito bem, estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Direto ao Assunto. No estúdio comigo, doutora Rejane de Assis, secretária executiva do PROCON. Doutora, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você contasse para a gente, que você contasse algum caso que você tem por lembrança que aconteceu no PROCON, de algum órgão, de alguma empresa que você viu, que você percebeu que tentou realmente, literalmente, lesionar algum consumidor e o que o PROCON agiu veementemente e conseguiu, vamos dizer, salvar a situação desse consumidor. Você lembra de algum caso assim? Tony, tem um caso que nos surpreendeu também, porque até então, em audiência, a gente não sabia da tamanha gravidade do que estava se passando. Foi um senhor já septuagenário e que mora na zona rural. Ele foi reclamar de uma cobrança que estava vindo no seu pagamento do INSS. E ele descobriu que era um consignado de uma financeira. Ele nos relatou que já tinha feito um empréstimo nessa financeira e que esse empréstimo já tinha acabado, que ele não foi mais nessa financeira. E marcamos a audiência. No dia da audiência foi o advogado, foi o representante da financeira, foi o senhor e a gente lá do lado do senhor como o órgão PROCON. O anjo protetor do consumidor. E foi um anjo protetor. Tony, olha que interessante. Essa financeira tinha cobrado, consignado 3 meses no pagamento dele. E ele descobriu que tinha um crédito na conta dele de R$3.000. E ele foi taxativo, não fui na financeira, já tive lá, já tive o empréstimo, não tenho mais empréstimo. E o representante da financeira, junto com o advogado, mostrou um contrato. Com a identidade desse senhor e com o contrato da financeira, nós verificamos que sim, que o senhor tinha assinado aquele contrato. Aí nós mostramos, senhor, tem aqui a assinatura do senhor, e ela confere. Mas ele, naquela veemência dele, naquela certeza que não tinha feito contrato, nós pedimos que ele fizesse 3 assinaturas. E, para nossa surpresa, ele respondeu, olha, não tenho como assinar, eu tive um derrame há quase 1 ano e não assino mais. E esse contrato tinha realizado há 4 meses atrás. Neste momento, a gente viu a cara que ficou desapontado o advogado, o rapaz da financeira ficou muito sem graça, e eu já falei, não, vamos parar a audiência, porque isso aqui é caso de Ministério Público, vou encaminhar um ofício do Ministério Público. O rapaz da financeira falou, doutora, vamos fazer um acordo. Eu falei, mas qual acordo que você tem para esse senhor? Ele falou assim, olha, as 3 prestações cobradas no consignado no seu salário, nós vamos devolver em dobro. Eu falei, certo, nós já estamos começando a falar o acordo. Mas o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, fala que tudo que fornecer para o consumidor sem que ele requeira é a título de gratuidade. Então, vocês não têm que devolver pelos 3.000. Então, esse acordo foi feito no PROCON. Ele não, o senhor não devolveu os 3.000 para a financeira e ainda recebeu as 3 prestações em dobro, né, que foi cobrança indevida. E assim, então, a gente vem assustando com essas situações que vem acontecendo hoje no mercado. Isso é uma prova muito grande de que há uma máxima no consumidor que diz assim, alguns pensam assim, né? Eu não penso de jeito nenhum, mas diz assim, não vou no PROCON não vai dar em nada. Não, um banco, você acha que um banco daquele tamanho, ele vai querer falsificar algum documento, ele vai querer estar errado? Não vai estar, e é bem diferente a situação, né? É diferente. Eu até coloco que tem instituições sérias, sabe, Tony? Tem os bancos, a gente tem um contato direto com eles, tem financeira também que nós temos contato direto. Eu penso, Tony, eu quero pensar que eu esteja certa nesse pensamento, que isso é algum funcionário maldoso para ganhar alguma coisa, que se faça isso, porque a gente não pode permitir que o financeiro com renome se preste a fazer uma situação dessa. É verdade. Né? Então, eu creio, foi as desculpas que nós tivemos na financeira, mas o PROCON está ali de olho, os outros processos também com a mesma reclamação, nós já tomamos um outro foco a ele, né? Para que isso não aconteça com o consumidor. Aqui em Itabira, quais são, vamos ver, os tipos de serviços que
que tem mais reclamação? Telefonia? Quais são os serviços que Ó, são mais... hoje, as reclamações do PROCON são feitas com produtos e prestação de serviço. Sim. Isso são as demandas no PROCON. A telefonia, ela bate recorde, mas está empatado aí entre a Sky, tem muita demanda hoje, a discussão de contratos bancários com juros abusivos, cartão de crédito. Então, a demanda, ela... Antes a telefonia ganhava em todas, né? Então está equiparando aí já essa... Mas também com a crise, né, Tony? As verdade. pessoas focam muito a isso. Doutora Regiane, eu sei que desde quando você pegou a administração do PROCON, pegou a chefia do PROCON, eu fiquei sabendo, isso foi noticiado pela imprensa, saiu em jornal, revista, TV Cultura também falou sobre isso, de um elogio muito grande, né? Foi podemos dizer, uma grande homenagem que o PROCON de Itabira recebeu da doutora Maria Lúcia Scarpelli, que é um ícone na defesa do consumidor, né? E é a chefe do PROCON lá de Belo Horizonte. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi a história para você fazer com que o PROCON chegasse a ter esse elogio tão grande de uma pessoa tão respeitável na lei de defesa do consumidor. Ó, para a gente foi um prêmio, um presente. A pessoa Ela esteve aqui em Itabira, inclusive. A presença da doutora Maria Lúcia Scarpelli, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu a conheci há 2 anos atrás, mas a sua história já... todo estudante de Direito na área de Relação do Consumo conhece o nome da doutora Maria Lúcia Scarpelli. Então, para a gente foi um presente, mas não foi uma surpresa, Tony. Porque, para você ter ideia, o ofício, quando eu iniciei o ofício lá no PROCON, era em torno de número 18 ou 17. Nós chegamos a quase 400 ofícios encaminhados. Se você falar assim, é a sua administração, é a administração de todos hoje que trabalham no PROCON. Eu tenho hoje no PROCON, nós temos uma economista trabalhando no PROCON que é excelente, é o Silene. Tem a Jaqueline, tem a Cátia, eu estou falando aí de funcionários de carreira, sabe? Que abraça, que está lá à disposição. Nós temos hoje assim, um elenco no PROCON maravilhoso. As pessoas que hoje atendem no PROCON, elas têm grande conhecimento de relação de consumo. Nós tivemos aí a juíza, a doutora, eu não me recordo o nome dela, que era juíza anterior do juizado especial. Ela foi no PROCON a pedido nosso para dar uma aula para a gente, qual que era o entendimento dela em relação de consumo. E nós aumentamos em quase, passou de 100% o número de atendimento do PROCON depois com essa administração. Não estou falando aqui que administradores anteriores foram ruins, pelo contrário, a gente vê um órgão cada vez mais fortalecido. Mas o que acontece é que a estrutura foi melhorando muito. Nós pegamos uma estrutura muito ruim, uma estrutura que quase não tinha computador de atendimento. Hoje o PROCON é munido com computadores, a administração do Dr. Damon, ele focou os olhos para a relação do consumo. Ô, Tony, não é fácil falar isso, mas é difícil. A maioria dos consumidores que chegam lá hoje com endividamento estão no quadro avançado de depressão, para não falar outras situações que não cabem colocar aqui no momento. Então você chega são discussões que vão até você. Se você não tiver um preparo psicológico, um preparo emocional da equipe, você se perde, né, com tanto sofrimento. Então, quem está lá hoje são pessoas preparadas. E quando o consumidor te procura, Tony, ele te procura primeiro que é com o problema que está acontecendo com ele. Ele está sendo lesado, ou é por um produto, ou por uma prestação de serviço. Isso é fato. Mas muitos vão lá porque, além dessa situação, vão lá com o filho drogado, perdeu o pai, vão lá porque está endividado. Eu acho que o atendimento do PROCON, primeiro, ele tem que ser humanitário. Isso, a minha equipe, ela está preparada para isso, tem que ser humanitário. Então, a partir daí, Tony, nós vamos só melhorando o atendimento, aumentando o atendimento, dando eficiência, ofício para o Senacom. Nós tivemos aqui a presença do Senacom Itabira. Que dia que a gente podia imaginar que iria sair o subsecretário, que é da doutora Juliana, que dia que a gente imaginar que ele teria vindo aqui na abertura no Centro Cultural da Semana do Consumidor? Por que ele veio em Itabira? Porque ele viu o foco que nós levamos do PROCON.
O foco do atendimento, do número de atendimento, mas o número de atendimento não quer dizer que o PROCON é bom não, Tony, porque quanto menos o número de atendimento, é mais consumidor consciente. É isso que é o nosso foco hoje. Se a pessoa pergunta assim, eu vim cá no PROCON, não acho a doutora Rejane. Ele não me acha, mas eu estou numa escola, eu estou na zona rural, porque o PROCON, o consumidor que já vai no PROCON, ele já tem um passo muito grande, que ele já sabe do seu conhecimento. Mas os que não vão no PROCON é que nos preocupam. Principalmente as pessoas da zona rural que têm nos preocupado. Por quê, Tônio? Hoje, a relação de consumo, ela massacra quem não sabe, quem não tem conhecimento do seu direito. Verdade. Ela massacra. Então, quem não tem conhecimento do seu direito vai pagar por isso. E o preço é muito alto que se paga por isso, Tônio. É muito alto. Endividamento, pessoas passadas para trás, né? E é justamente isso que eu queria dizer. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador que está em casa, isso, às vezes ele não precisa, eu acredito, não sei se vou falar besteira, me perdoe, mas eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida, ele não precisa ir até o PROCON só para reclamar de uma empresa, mas ele pode ir ao PROCON para poder aprender, né? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o que estão fazendo comigo está certo? Então, quer dizer, se o consumidor, doutora, me permita, me corrija se eu estiver errado, ele tiver alguma dúvida, ele pode ir até o PROCON, sentar, se não for com a senhora, mas com algum atendente lá, esclarecer as suas dúvidas, perguntar, fazer uma consultoria se ele deve ou não fazer aquele negócio, aprender mais ainda. Tônio, que oportunidade boa. Eu queria agora falar para o consumidor que nós estamos de portas abertas. Hoje, o órgão, ele é voltado na educação para o consumo, ele orienta, nós temos pessoas lá, tem a doutora Silvana, que é um de conhecimento extraordinário, né? Eu estou lá à disposição, as próprias atendentes aqui, que eu não vou falar o nome porque eu corro risco de esquecer algumas e todas são especiais, mas é isso, Tony, é a orientação que eu acho que é a chave de tudo. A gente tem vivenciado situações que a pessoa perde aquela garantia porque não sabia da garantia. Porque nós temos vários tipos de garantia, Tony. Engraçado que a gente está falando muito aqui da procura, mas essa ciência da garantia eu acho que todo mundo deveria saber. Por que é ciência? Porque tem várias formas de garantia que a pessoa não tem conhecimento. Por exemplo, a primeira garantia que o consumidor tem que ter é a garantia de balcão. Por exemplo, você compra um produto, na hora de instalação, eu te dou 3 dias para a troca. Independente de... Não, aí você pode trocar só quando tiver com defeito, porque claro, você viu o produto, você manuseou o produto, você levou aquilo que você queria. Então, se tiver algum defeito, te dá a garantia de balcão, são 3 dias. Tem a garantia de fábrica, né? Tem a garantia estendida e a garantia contratual. Então, são esses tipos de garantia. E a garantia é uma coisa interessante, Tony. Se a garantia, você compra um produto garantia de fábrica de 1 ano e você compra uma garantia estendida de 6 meses, a garantia é a soma daquela data. Sim. Né? E muitas pessoas não sabem disso. Tem gente que chega lá, nossa, eu comprei uma geladeira, ela está com defeito, mas já perdi a garantia de 1 ano. Aí você vai olhar lá na nota fiscal, consumidor, não esqueça de requerer a nota fiscal. Sem nota fiscal, não tem como reclamar. Então, você pega aquele produto com a nota fiscal, aí você percebe que a garantia dele é estendida, ou que ele tinha garantia de balcão, ou que ele tem a garantia contratual e a garantia de fábrica. Né? Então, ele tem a garantia. E a garantia é interessantíssimo, o código, Tony. Ela fala, se você comprou um produto com defeito, uma televisão, levou para casa, se ela deu defeito no outro dia, mesmo com garantia, você não pode trocar por outro produto. Não pode. Você tem que mandar pela assistência técnica e a assistência técnica tem que te dar uma resposta daquele produto em 30 dias. Passou dos 30 dias, você tem 3 opções, que é a troca do produto por outro da mesma qualidade, a devolução em dinheiro ou abatimento proporcional do preço. O interessante, Tony, que abatimento proporcional do preço ninguém fazia. Depois que a gente começou a forçar esse acordo no PROCON... E o que é o abatimento proporcional do preço? Se você compra uma TV, ela vem com um amassado, uma geladeira ou qualquer outro produto, você requer o abatimento proporcional do preço, que cai muito o preço, talvez é interessante para aquela pessoa.
Então a gente tem feito isso e orientado dessa forma, Tony. Que bom. Doutora Regiane, eu confesso que eu gostaria de estender mais a nossa conversa, mas o nosso prazo, o nosso tempo, ele está se esgotando. Eu queria que você deixasse para o telespectador de casa, para o telespectador e a telespectadora, o endereço, o telefone, os contatos, né? Que depois desse papo tão gostoso, eu tenho certeza que muita gente vai procurar ainda mais pelos seus direitos. Pois é, Tony. Mas eu agradeço aqui a comunidade itabirana, os consumidores, colocando à disposição, mais uma vez, o órgão de defesa do consumidor. Nós estamos à disposição na rua Padre Ângelo, número 1, do lado da Igreja da Saúde, e vai ser um prazer recebê-lo. O que eu peço desculpas, porque o tempo de atendimento no PROCON é de 20 a 40 minutos por pessoa. Mas a gente tem pessoas preparadas para isso, eu estou à disposição, não só eu, como toda a equipe, né? E agradecer também a administração do Dr. Damon de ter dado essa oportunidade de fazer um PROCON melhor, de crescer o PROCON, de ter reconhecimento do PROCON, como a doutora Maria Lúcia Scarpelli esteve aqui. E eu peço a Deus aí que nesse momento de crise, que oriente as pessoas, né? Porque talvez a gente não vai chegar aí até as pessoas, a pessoa não chega até a gente, mas a educação financeira do consumo, acho que ela é essencial nesse momento que a gente está passando. Mas vai passar e vai ficar tudo tranquilo, e consumidor fortalecido é consumidor que não é lesado. É isso que eu tenho que falar, Tony. Doutora Regiane, muito obrigado. Parabéns pelo PROCON que a senhora chefia, coordena, administra, ser considerado, por que não, um dos melhores PROCONs do Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista e eu conto com a sua volta num próximo programa. Não, eu que te agradeço, foi uma pena, passou tão rápido, mas verdade. A gente vem falar de outros assuntos aqui. Eu que te Com agradeço. certeza. Muito obrigado. De nada. Muito bem, eu agradeço a você de casa pela sua audiência e nós estaremos voltando na próxima quarta-feira aqui no estúdio da TV Cultura de Itabira com mais um programa direto ao assunto. Para você, uma boa noite, até lá!